Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, 4 de agosto de 2024. Estamos dando sequência ao estudo da lição e hoje o tema da lição vai falar sobre as tradições humanas e contrapartida aos mandamentos divinos. Em todos os tempos, homens, mulheres, reis, governantes, todos se depararam com essa questão. Ou eu vou cuidar daquilo que aprendi, aquilo que carrego como herança, ou eu vou cuidar dos mandamentos de Deus. E não é fácil a gente fazer a distinção entre uma coisa e outra. As tradições humanas, os costumes seguidos desde a infância ensinados pelos nossos pais, muitas vezes eles são coisas maravilhosas, são coisas boas e que parecem estar embasados no assim diz o Senhor. Mas muitas vezes as tradições humanas estão em oposição à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor. Como é que a gente pode estar seguro de que a gente não está seguindo tradições e está seguindo ou não os mandamentos da palavra de Deus? A distinção verdadeira para isso está aqui. A gente tem que conhecer o assim diz o Senhor. Somente quem entende e compreende a palavra de Deus a fundo é que vai ficar livre de cometer esses equívocos. É muito fácil, a linha divisória é muito tênue entre tradições humanas e a palavra de Deus. Mas quem conhece a palavra de Deus, quem está atento e ligado ao assim diz o Senhor, facilmente vai identificar quando a tradição está tomando o lugar da verdadeira adoração. E o texto básico para hoje é Marcos capítulo 7, verso 1 a 13. Inscreva-se no canal, acione o sininho e participe conosco compartilhando. Quando você curte, você está mostrando para o YouTube que esse assunto é importante e outras pessoas serão conduzidas também para aprender a palavra de Deus. Vamos à leitura do texto bíblico. Em Marcos 7, versos 1 a 13, o texto diz assim: Reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem nem sem se aspergirem. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Nos dias de Jesus Cristo havia uma prática muito comum entre os líderes religiosos de tradições criadas por eles mesmos como rituais sagrados. Primeiro ponto para a gente entender esse texto, não está tratando de alimentação, não está tratando de regras de higiene para poder ter saúde, mas está tratando de tradições humanas. E por coincidência entra a questão do lavar as mãos antes de comer.
Aquele lavar as mãos não era para higiene. Aquele lavar as mãos tratava-se de um ritual sagrado, preparando para a adoração, para não ficar contaminado diante do templo, diante dos serviços religiosos. De qualquer forma, a tradição dos anciãos evocava ao fato de que quem não lavava as mãos estava impuro para participar dos serviços sagrados. Então, de qualquer forma, Jesus é interpelado pelos líderes da igreja porque que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, Jesus entra com uma resposta que ele utiliza-se de uma citação de Isaías, capítulo 29, verso 13. Essa citação fala: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então percebe aquela coisa que você faz porque todo mundo faz? Você faz porque aprendeu desde a infância que tem que ser feito, mas que não tem uma aprovação bíblica para tal? Não havia nenhuma indicação bíblica de que antes de comer precisava se lavar as mãos. Era uma tradição que veio de uma geração para outra. Eu fico pensando, nos dias de hoje, nós não temos essa tradição de lavar as mãos antes de comer. Mas temos muitas outras no lugar. E aí eu fico pensando que outras práticas são tradições que a gente poderia indagar e perceber se elas realmente fazem parte do assim diz o Senhor. Por exemplo, eu conheço pessoas que, se não forem à igreja usando um paletó e uma gravata, se sentem pecadores. Mas isso é uma tradição. É uma boa prática? Não, sem dúvida alguma. Você está bem vestido, está de maneira reverente na presença de Deus, na presença da congregação. Isso inspira uma questão de harmonia, de estilo, de carinho, de comunhão, de respeito, mas não é bíblico. Você pode ir com qualquer outro tipo, estilo de roupa para adorar a Deus e você fazer isso sem necessitar de um paletó ou de uma gravata. Contudo, quando a gente usa o paletó e quando a gente usa a gravata, a gente está em harmonia com o pensamento das pessoas, do convívio social que temos. Poxa vida, aqui é um lugar de respeito, é um lugar de santidade. Então a gente vem na presença do Senhor com o espírito de adorar na beleza da sua santidade. Então, nós encontramos que Jesus destaca aqui em Isaías a hipocrisia que estava sendo praticada de uma maneira intransigente. A gente não pode colocar as regras, os costumes e as tradições acima do valor humano da pessoa humana. O ser humano é muito mais importante do que coisas e do que objetos. E as nossas tradições, às vezes, nos colocam distantes das pessoas. Aquelas pessoas, nos dias de Cristo, colocavam as suas tradições acima da palavra de Deus. E ao fazê-lo, eles estavam pecando. Então, eu posso estar pecando se eu não uso a prática de costumes e tradições humanas? Posso e não posso, depende da motivação que está por trás. Mas eu posso estar pecando utilizando as tradições, os vestuários, as aparências e os ritos, quando o meu coração está longe de Deus e aquilo é apenas mecânico, também posso estar pecando. Então, meu querido, o grande ensinamento da lição de hoje é que Jesus quer mostrar para nós que a palavra de Deus é soberana e os princípios dos mandamentos do Senhor jamais mudam. Contudo, tradições, elas têm que romper barreiras, têm que respeitar as diferenças humanas, diferentes etnias e costumes ao redor do mundo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus.
E se uma atitude minha vai gerar escândalo para alguma pessoa se afastar de Jesus, é bom que eu rompa com essa prática. Não por causa de que eu estarei pecando, mas em virtude da manutenção da fé de outra pessoa. Então, formidável o assunto de hoje, eu gostei muito, apreciei, espero que você também tenha entendido e que possa, quanto mais tradições chegam, quanto mais pressões aparecem, alicerçar-se na palavra de Deus, para que você possa saber medir qual o equilíbrio correto diante das tradições. Deus te bendiga, vamos orar. Pai, abençoa-nos do dia de hoje, guia nossos amigos, cada momento, cada instante, e ajuda-nos a ser fiéis à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?